hoje, que é da Letícia. A Letícia diz algo sobre narcisismo espiritual. Como distinguir se o meu desejo de santidade e de fazer a obra é um chamado genuíno ou apenas o meu ego narcisista querendo validação divina para se sentir superior aos outros? Letícia, minha querida, para mim o ponto central de tudo que você disse não chega ainda no narcisismo. O narcisismo é o segundo aspecto. Mas o primeiro é o que você define em relação à santidade, espiritualidade e entrega a Deus, que você chama de obra. E isso designa esse fazer a obra, que já está presente há mais de um século no linguajar cristão brasileiro. Isso sempre designa essa coisa eclesiástica, esse sacro ofício, essa dedicação profissional a Deus, à igreja, ao templo, ao ministério, definido como práticas dedicadas a Deus e realizadas por pessoas praticamente profissionalmente dedicadas àquela tarefa. E aí eu te diria o seguinte, que na maioria esmagadora das vezes que eu vejo há muitos anos e milhares de vezes acontecer, tem a ver com necessidade de afirmação, que você podia chamar de narcisismo. Tem a ver muito com vaidade, essa consagração evangélica perniciosa, adoecedora, como, por exemplo, você é nova aqui, mas quem está aqui nesse jardim, não é nem me seguindo a vida inteira, é só nesse jardim onde eu realizei a Vem Ver TV nos últimos 20 anos, nesse canto aqui. O que perguntavam aos milhares para mim, e tem aí no YouTube, quase todos os papos de graça, não tem todos, porque alguns foram censurados em razão dos conteúdos que a gente botava depois que o YouTube passou a aplicar esse algoritmo ultra sensível. A gente teve que limpar do YouTube milhares de programas papos de graça, infelizmente. Mas mesmo aí, se você escrever narcisismo espiritual, você vai ver na plataforma a quantidade de vezes que eu já falei sobre isso. No meu blog, caivofábio.com.br, é a mesma coisa. Você acha aos montes. E quase sempre relacionado a pessoas que me escreviam ao vivo aqui, querendo saber o que elas iriam fazer da vida delas agora que elas tinham sido expulsas do púlpito. Do púlpito. O púlpito é isso aqui, ó. E tem uma quantidade enorme de pessoas que só sabem viver, falar de Deus, pregar, servir, atrás daquela coisa ali onde se deita a Bíblia, com aquele auditório na frente, e aí o cara dizia, me expulsaram da obra de Deus. Rapaz, isso me dá um mal-estar, me dá quase um asco espiritual, porque é um atestado de religiosismo, de doença do narcisismo religioso. É o narcisismo sacrossanto. Veja que você usou a palavra santidade, relacionada a fazer a obra de Deus. E eu dizia, e digo, e direi até morrer para essas pessoas, que para mim isso tudo sempre foi irrelevante. O púlpito foi a última coisa na minha vida. Eu me converti hoje, dia 18 de julho de 73, e no dia 19 eu estava na rua. Sem ninguém, sem pedir permissão de ninguém, sem pedir para orarem comigo antes de eu ir, ou me enviarem. Eu me enviei, eu já estava enviado. Era impossível controlar no meu coração aquilo que me afornalhava, que era um vulcão, um Vesúvio de amor, de lavas, era uma explosão do Monte Santa Helena, de dentro de mim. Quem segura isso?
Quem segura isso? Quando uma pessoa faz uma pergunta como a sua, é porque ela é religiosa, é um serzinho amestrado, é um pet de igreja, que está ali, aí quer subir para aquele pedestal, para ficar daquele lugar supostamente de glória, eu não sei que glória tem atrás daquele monte de madeira, mas exceto para aquele grupo, para quem o mundo inteiro não existe. O que existe é o que acontece dentro daquelas quatro paredes. Então é como virar presidente do mundo, é como virar primeiro-ministro da Terra, porque para essas pessoas que têm essa mentalidade, o que existe de relevante, as únicas coisas com as quais Deus se interessa são aquelas que acontecem entre aquelas paredes viciadas pelo sagrado, pelo fetiche congregacional, pelo culto e pela semi-adoração aos entes falantes, aos oráculos que se expressam atrás desse púlpito. E a isso se dá mais valor no mundo protestante, evangélico, pentecostal, nem tanto no neopentecostal, porque os caras não pregam, só ficam andando para lá e para cá dizendo amém ou não amém, pula, levanta o braço, ou faz isso e aquilo. Aquilo ali é outra história, é uma rave de gente alucinada, que não tomou nada e já vive doida. Mas no mundo protestante e evangélico, o culto ao púlpito é um negócio extraordinário, é uma espécie de arca da aliança. É algo que você fica ungido com um privilégio especialíssimo se você tiver a prerrogativa de falar detrás daquele móvel. Então, agora que eu te expliquei como é que eu li a sua pergunta, como distinguisse o meu desejo de santidade e de fazer a obra é um chamado ou apenas meu ego narcisista querendo validação divina para se sentir superior aos outros, eu levaria muito a sério o que você mesma já identificou em você. Porque você não falou isso aqui de graça, você identificou uma latência de um desejo de ser vista como santa, separada. Santo significa separado. Separada para fazer a obra, atrás do púlpito, ou com o microfone na mão, ou cantando, ou tendo qualquer outra função pública, aonde você já começa na escola da hipocrisia. Por que eu digo isso? Porque santidade é a coisa mais íntima do mundo, não tem nada a ver com outros. Com quem me olha, não me olha, me vê, não me vê, me enxerga ou não me enxerga. Na hora que uma pessoa associa santidade a fazer a obra de Deus, ela já botou um pezinho na hipocrisia. Na visibilização, na performance, no palco, no público, na plateia, no auditório, já está aí, subjacente, latente, no coração. E quando você vincula isso a essa obra de Deus, que é um sinal de visibilização de si mesmo, aí o risco de doença é muito grande. Quando o cara vem e fala da obra do Senhor fora dele, eu já fico todo arrepiado. Quando fala em santidade para fazer a obra do Senhor fora dele, eu já fico, eca. Porque, genuinamente, pensa em outra coisa. Por exemplo, Paulo, que era o perseguidor, torturador, doicode da igreja, e se converteu vendo aquela luz. Não subiu para Jerusalém, não foi pedir a bênção de Pedro, de Tiago, de João, do outro Tiago, dos apóstolos, de ninguém. Foi batizado por Ananias, todo mundo desconfiado dele, ninguém cria nele. Quando falavam o nome dele em Jerusalém, tinha gente que dizia, não, isso aí é um enganador, é um embusteiro, é um mentiroso. E ele foi lá pedir a bênção para fazer a obra do Senhor. Ele disse, eu não fui. Não consultei nem carne nem sangue. Me retirei, fiquei 3 anos em silêncio, orando, jejuando, aprendendo a processar Cristo, Jesus, na minha compreensão, no meu entendimento, na minha prática, na mística da minha percepção e da minha intuição, e depois saí pregando pelo mundo inteiro. Ninguém foi ordenar Paulo, desceram, agora você está preparado para a obra do Senhor.
Ele nunca deu a mínima para essa história. Ele sabia que quem tinha se revelado a ele já o tinha autorizado, validado, ungido, separado. São as palavras que ele usa, aquele que me separou desde antes da fundação do mundo, desde sempre, desde dias imemoriais. Eu sou dele para essa função, para essa finalidade, eu só fiquei sabendo agora. Então eu prestaria muita atenção no meu coração, porque esse negócio de fazer a obra é uma das coisas mais ambivalentes que existem. Porque quase todo mundo que se dedica a fazer a obra acaba se corrompendo pelo fazer a obra. Aí a vaidade cresce, a arrogância, a soberba, a hierarquia, a superioridade, os olhares convergentes para o indivíduo, as validações mais extraordinárias. E quanto mais e melhor a pessoa consiga realizar isso aos sentidos dos outros, mais ela é enaltecida. E quanto mais enaltecimento, mais orgulho, mais vaidade, mais pioramento do ser. Então, eu suspeito que existe um componente narcisístico de validação grande, porque quem realmente encontrou a inexcusabilidade do Evangelho, a inevitabilidade do Evangelho e a incomparabilidade do Evangelho, não consulta carne nem sangue, sai e prega, anuncia, compartilha, abraça, leva aquilo do que está cheio. No meu caso, eles é que ficaram, a igreja, a instituição, durante 3 anos pedindo ou para me mandar para seminários, ou para me oferecer cursos que eles mesmos se reuniriam para ministrar a mim, um monte de coisas, e eu nunca quis. Eu falei, desculpa, eu não tenho nenhum interesse nisso, em fazer essa obra conforme vocês designam. Essa prática, eu já faço isso, sem ninguém ter me mandado. Aí alguém lá se levantou, um querido amigo, o reverendo Frank Arnold, falou, desculpa, gente, é patético vocês ficarem falando e propondo isso ao Caio, porque nós todos somados aqui não damos um dia, um meio-dia de atividade da existência dele, natural, todo dia diante de Deus, sem pedir permissão a ninguém, simplesmente enquanto ele vai, acontece. E acontece em todo lugar. Ele já está ungido, já está ordenado, já está validado, já está aprovado, já está completamente significado por Deus em tudo que faz. E a gente está querendo entrar aqui para atrapalhar o que já está acontecendo naturalmente? Se a gente quiser, acho que o máximo que ele nos considerará é que a gente tem o privilégio de ordená-lo pastor presbiteriano, mas ele mesmo não está querendo, não está pedindo, sinceramente não está precisando de nós, nem da igreja presbiteriana, nem de instituição nenhuma. Eu estou falando no início do meu ministério, e eu passei a vida inteira me sentindo assim. E quando eu vi que depois de 30 anos de ministério, e depois de presidir a Associação Evangélica Brasileira, e de conseguir colocar praticamente 70% de todas as denominações evangélicas debaixo do mesmo guarda-chuva, no Brasil inteiro, me senti em pecado contra Deus, porque eu estava me tornando o Alibabá de milhares e milhares de ladrões, não eram de 40 não. Ali naquele meio tinha uns 300, 400, 500, que eram indubitavelmente homens e mulheres de Deus. O resto, vocês conhecem, eles estão aí, no mercado, no circo, na ágora, no panteão das autoadorações espalhados por aí, só canalhas, só calhordas, adúlteros, promíscuos, mentirosos, sedutores, amantes do dinheiro, tomados de ganância, de sórdida ganância, e eu ali presidindo essas gangues, ouvindo histórias de roubo, de assassinato, disso e daquilo, todo mundo na obra do Senhor, brigando e se matando por causa da obra do Senhor. A necessidade de validação desse ego carente, que não se sente mais glorioso nem mais elevado do que com qualquer coisa que em nome de Deus o divinize aos sentidos das outras pessoas. Então, sinceramente, Jesus nos chamou para indo, enquanto a gente vai, enquanto a gente vive, enquanto a gente é quem a gente seja,
a gente compartilhe o Evangelho com obras, com exemplos, com sinais, prodígios, maravilhas, orações, aconchegos, abraços, carinhos e com palavras. Mas as palavras precisam ser precedidas pelos melhores exemplos sinceros, verdadeiros e naturais, que a gente expresse como fruto de amor na vida. E aí, quando isso acontece, ninguém fica achando nada a respeito de medo de narcisismo. Porque é enquanto você vai. Você se sente narcisista enquanto vai à padaria? Agora, eu não posso ir à padaria, toda vez que eu vou rola alguma coisa. Alguém vem, senta do meu lado, conversa, bate papo, daqui a pouco pede uma oração. Qualquer lugar que eu vá. Por quê? Porque quem eu sou precede qualquer coisa relacionada a púlpito e a lugar de pregação. A última coisa que as pessoas me perguntam é: o senhor está pregando em algum lugar em Brasília? Porque até mesmo isso elas não precisam, elas me ouvem aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, em várias plataformas, são alimentadas, aprendem a viver, aprendem a crer, aprendem a amar, sem precisar de nada disso. O fato é o seguinte, minha filha, quem tem unção e é cheio do Espírito de Cristo e do Evangelho, aonde quer que chegue, emana isso tudo, sem precisar de nenhuma validação, de nenhuma forma de obra do Senhor. E quem quer que queira se dedicar de maneira paroquial é a palavra, é uma paróquiazinha, a esse trabalho, esses são os que têm que tomar mais cuidado do que todo mundo com o narcisismo, a vaidade, porque a congregação pode ser pequena, mas você vira o centro dela, acaba virando uma espécie de objeto de culto. E não raramente, na maioria esmagadora das vezes, é o contrário, as pessoas ficam totalmente emburrecidas, envaidecidas, idiotadas, arrogantes, soberbas e, meu Deus, feias, nojentas, insuportáveis, vão virando fariseus, saduceus, dependendo do grupo, da denominação ou da natureza da suposta fé que carreguem. Então, eu, se fosse você, iria para a vida. Começa a viver primeiro. Você vive isso? Você exemplifica o Evangelho? Você ora pelos doentes sem precisar de uma fila de oração numa paróquia, numa capela, numa igreja, num galpão? Você faz isso na esquina? Você faz isso num bar? Você faz isso no hospital? Você faz isso na rua? Meu Deus, como eu faço isso na rua? Eu faço isso em todo lugar. Aeroporto. Às vezes, para eu atravessar de uma ala para outra do aeroporto, eu tenho que parar várias vezes para orar com pessoas, porque as pessoas já me veem e sabem que eu sou essa pessoa livre, que carrego o Deus comigo e não preciso de lugar nenhum. Quantas vezes eu chego, desculpa, pastor, mas foi um milagre eu ter lhe encontrado aqui. Eu estava até pedindo a Deus que um dia eu lhe encontrasse. O senhor podia fazer uma oração por mim, ou pelo meu filho, ou pela minha filha, ou pelo meu marido aqui, ou pela nossa família? Aeroporto cheio, eu vou lá, abraço todo mundo, oro com todo mundo, é a coisa mais natural do mundo na minha vida. Por isso o púlpito nunca foi uma sedução, uma tentação para mim, nunca foi. Eu já deixei de ir, cancelei ida nos púlpitos mais cobiçados do planeta, não é do Brasilzinho não. Eu estou falando é da terra. Porque às vezes eu tinha tomado um compromisso com um grupo pequeno, menor, pobre, em algum lugar, mas eu tomei antes. Aí recebo um convite para ir pregar num país onde milhares de pessoas iriam se juntar para me ouvir. Se eu fosse valorizar quantidades e quantificações e números, eu iria escolher sempre os números, mas eu sempre escolhi os compromissos, os princípios, os vínculos já estabelecidos, as promessas feitas. Deixei os grandes eventos para lá. Quando coincidia, deu poder da minha agenda caber, eu ia. E abri e fechei alguns dos maiores eventos do planeta Terra no meio de cristãos. Mas isso nunca foi nenhuma vaidade para o meu coração. Nunca saí me sentindo maior porque preguei ou menor porque não fui. Nada disso. Nunca pedi para ninguém me convidar. Nunca dei um toque a ninguém. Era meu sonho. Eu nunca tive sonho de nada disso, de obra de Deus nenhuma. Minha única decisão era
no dia em que eu estiver vivo, enquanto eu estiver vivo, eu quero que o Evangelho vaze de mim para quem quer que de mim se aproxime. Isso é aquela obra que Jesus fazia todo dia. E ele fazia, inclusive, no dia de sábado, quando disse: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Qual era esse trabalho? Era curar, era acolher, era ajudar, perdoar, consolar, confortar. Esse é o trabalho de Deus, que não precisa de púlpito, nem de palco, nem de plateia, nem de lugar sagrado, muito menos. O sagrado já começa a matar a unção na gente quando você se torna um filho do sagrado, um filhote do fetiche do sagrado. O santo é livre, o santo se espalha pela vida, pelo mundo e faz essa obra linda que é fruto. Chamar de obra associa muito a trabalho com massa, com pedra, com carpintaria, com marcenaria, com construção, ou com trabalho de estivador. Eu nem gosto dessa palavra obra. Eu gosto é de fruto, que nasce naturalmente. Acontece, dá o seu fruto na estação própria e aqueles há que dão seu fruto o tempo todo dia é dia de frutificação. São seres semelhantes à árvore da vida que dão fruto todos os dias do ano, e até as folhas, até o que cai, até o que o vento leva, serve para a cura dos povos.